a nossa Natália Soares. A Natália Soares, ela é formada em Ciências da Computação na Faculdade de Louisiana, nos Estados Unidos. Ela é mestrada em Ciências da Computação, especialista em cibersegurança. E o tema da Natália hoje é Industrial Control Systems, Cyber Security Overview. Eu vou pedir para a Natália, que já está aqui com a gente, deixa eu consigo dar aqui a permissão para ela abrir a câmera dela. Pronto. Natália, já te dei permissão, você consegue habilitar o seu microfone e também a sua câmera. Aí. Oi, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Bom dia, Natália. Bom Muito dia. bem-vinda ao DevOps Experience. O palco é seu. Queremos te ouvir. Obrigada, eu que agradeço. Oi, pessoal, bom dia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ICS, ou Sistemas de Controles Industriais. Deixa eu ver aqui para compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Beleza. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Tá tudo certo por aí? Tudo certo, né? É, tá. O que a gente vai falar hoje aqui, mais ou menos, é o overview, né? Peraí, pessoal, que eu tô com um probleminha aqui no meu computador. Eu já vou resolver. Dá um minutinho. Se não tiver problema técnico, né? Não é. Se não tiver problema técnico, não é. Não tá certo, né? Já começa por aí. Pessoal, só confirma pra mim se vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho, porque eu não tô conseguindo ver mais a tela do Zoom aqui. Beleza. Vamos lá, então, né? É, Falar um pouquinho aqui da nossa agenda de hoje, né? Vou falar um pouco sobre mim, vou dar um overview do que é a ICS, os principais ataques pelo mundo, né? Um pouco da infraestrutura, que é importante para a gente poder conhecer os vetores de ataque, né? E também, no final, a gente vai ter aí uma conclusãozinha, um caso de sucesso, né? Um caso de estudo, né? Primeiro de tudo, né? Quem sou eu, né? Meu nome é Natália, eu moro hoje nos Estados Unidos, né? Eu terminei recentemente o meu mestrado em cibersegurança aqui na Universidade do Estado de Louisiana, tá? Hoje eu trabalho para a Polícia do Estado de Louisiana como analista de cybercrime. Ao longo da minha carreira no Brasil, né, eu liderei alguns times, né, comecei na área de segurança aí, liderando time de investigação, depois eu passei por um time de threat intel, também time de segurança ofensiva. Eu vim para os Estados Unidos em 2021, na intenção de fazer um mestrado, focar em análise de malware, mas eu acabei caindo na área de indústria, né, de ICS, acabei me apaixonando pela área, minha tese de mestrado foi sobre processos de reconhecimento, né, no setor industrial. Como hobby, eu amo passear e brincar com meu cachorro, vocês podem ver aí na foto o Kai, né, ele é um Rottweiler de apenas 5 meses, mas parece um pônei.
também adoro curtir umas festinhas emo aqui, hein? O pessoal aí da antiga talvez tenha alguns amigos emos por aí. E prometi que esse ano o projeto Fitness vai sair, hein, galera. Quero ver quem tá comigo aí. É, agora falando um pouquinho o que que né, o ICS, né? É um sistema de controle industrial ou um Industrial Control System representa uma complexa montagem de equipamentos, dispositivos e protocolos de comunicação que são projetados para facilitar a entrega dos serviços específicos, né? Processos de manufatura, processos de produção de energia, distribuição de energia, produção e distribuição de combustíveis, né? Por exemplo, a gente tem aí estação de tratamento, distribuição de água, distribuição de energia, energia eólica, solar, elétrica, combustíveis, linhas de produção, por exemplo, linhas de produção de carro, de equipamentos de som, tudo isso, né? A gente pode considerar como um ICS, né? Como os sistemas convencionais de TI, os sistemas industriais, eles também possuem alto potencial de exploração, né? Potencialmente, nessas explorações podem resultar em quê? Em perdas financeiras, interrupções de distribuição de energia, distribuição de água, né? Tudo que você tem aí como serviço crítico, né, pode ser interrompido. A gente pode ter danos à infraestrutura, danos ambientais, e uma série de outros danos também políticos, à propriedade intelectual, e por aí vai, uma lista bem grande. Porque, por exemplo, se você consegue parar uma distribuição de água de uma cidade, você impacta toda aquela população. Você pode ter um risco de água contaminada, como a gente viu aí no Brasil há pouco tempo, né, químicos sendo liberados no meio ambiente por problemas na produção. E também problemas regulatórios, né? Divulgação de segredos industriais, propriedade intelectual, vazamento de informações sensíveis, né? E nos últimos anos, os ataques de ICS pelo mundo, ele vem crescendo, né, consideravelmente. Muito tem se falado de ICS, eu notei um grande boom no assunto no ano de 2002 e no ano de 2023, né? É, e como a gente pode ver aqui nesse relatório da Kaspersky, no segundo quarter de 2023, a gente teve o maior nível de ameaças, né, globais desde 2019, relacionadas à ICS, né, onde a gente teve aí 26,8% dos computadores ICS afetados, né? E nesse gráfico abaixo a gente consegue ver como é que esses ataques foram distribuídos por indústria, né? Sendo o top 3 aqui, manufatura, setor automotivo e setor de energia, né? Aí com o top 3. Falando um pouco mais dos ataques pelo mundo, né, é importante a gente ver alguns casos que dá para a gente ilustrar melhor o impacto que isso pode causar, né? O primeiro caso que eu trouxe aqui é o caso do Black Security, que aconteceu em setembro do ano passado, tá? Onde um grupo conhecido por Black Security, um grupo de hacktivistas conhecido como Black Security, junto com um outro grupo chamado GoldSec, alegou um ataque em massa a Israel, tá? As estruturas críticas de Israel. Eles alegaram estar com acesso a mais de 100 sistemas ICS de Israel. Os alvos desse grupo eram dispositivos que usavam o protocolo Modbus, que eu vou falar um pouco mais para frente para a gente entender um pouco desse protocolo, né? E aqui a gente consegue ver a motivação política, né? Os dois grupos, tanto o Black Security como o GoldStack, eles são grupos apoiadores da Palestina. E aí, né, quando a gente entra no cenário da guerra Palestina e Israel, a gente tem, né, esse ataque com motivações políticas, né? Para o quê? Para prejudicar abastecimentos de água ou roubar dados inteligência, né? De Israel. O segundo caso, a gente tem aqui um ataque sofrido pela Suzuki Motors, né? Que teve a sua produção interrompida em maio de 2023, tá? Esse ataque foi direcionado para a infraestrutura de produção da Suzuki na Índia, tá? Eles não divulgaram detalhes técnicos sobre o ocorrido, mas o impacto que esse ataque teve foi
total paralisação da produção e também um impacto numa conferência que ia acontecer naquele mesmo mês com a Suzuki e seus fornecedores, né? Então, a Suzuki ela teve aí sua produção parada, não conseguiu fazer a entrega dos materiais, gerando aí, né, um desconforto econômico em relação aos fornecedores e também várias perdas financeiras, né? A gente tem também o caso da CSE Mecânica, que isso aconteceu no Brasil no ano passado, tá? A CSE ela é uma subsidiária da Aker aqui no Brasil e ela trabalha no setor de energia, tá? É, Aí eu trouxe esse ataque porque ele é bem interessante. Esse ataque ele não foi diretamente na estrutura de ASS da CSE Mecânica, mas sim na estrutura de TI. Porém, ele acabou impactando também a estrutura de ASS. Por quê? O que aconteceu? Quando os atacantes conseguiram, né, atacar a CSE e roubar os dados, eles colocaram, né, foi por meio de um ransomware e eles encriptaram esses dados e também tiveram acesso a vários dados sigilosos de propriedade intelectual da companhia, né? Isso acarretou com que a CSE tivesse que parar a sua produção, tá? Então, todas as funções da CSE foram interrompidas e também o que que isso pode ocasionar no futuro, né? Esses hackers tiveram acesso a informações sigilosas que eles podem utilizar no processo de reconhecimento para mais para frente poder atacar a estrutura de ICS. Então, aqui é interessante que a gente pode ver que mesmo quando a estrutura de ICS não é diretamente atacada, e sim a estrutura de TI, que é uma estrutura apartada, muitas das vezes não é apartada, né? No caso, tipo, muitas das vezes você tem as duas estruturas na mesma rede, o que é um problema de configuração, né? Você acaba pondo em risco toda a sua produção, pondo em risco todos os seus dados, né, o seu material. Então, assim, uma coisa bem interessante, né, da gente tá vendo. É, a tela ainda tá preta, pessoal? Beleza, vamos lá então. Agora a gente vai falar um pouquinho dos sistemas de irrigação de Israel, né? É, que também sofreram outro ataque. E por que trouxe bastante coisa sobre Israel, né? Porque são realmente os casos mais recentes que a gente tem para falar, tá, pessoal? Não é nada relação com a política da minha parte, nada disso. Ah, é, o ataque aconteceu em abril nos sistemas de irrigação e esse ataque ele foi identificado, né, pela equipe de inteligência lá do governo de Israel, o que permitiu que eles tivessem tempo de avisar os agricultores da área. Só que o que aconteceu? Esse ataque ele bloqueou vários controladores que monitoram os sistemas de irrigação e de tratamento de águas, tá lá no Vale do Jordão, tá bom? Causando uma interrupção total das operações. Então, assim, tratamento de água totalmente parado, setores de irrigação totalmente parado, impactando diretamente, né, a parte aí de agricultura do país, né? E o que que foi indicado foi que os agricultores desconectassem os seus sistemas de irrigação da internet e colocassem em operação manual. Então, imagina, você tem toda uma operação automatizada, né, que faz parte lá da agricultura do país, e você, do nada, você tem que parar tudo, não, agora vamos manual aqui, sem às vezes ter mão de obra para ir lá fazer aquele serviço manual, sem saber quando você vai restabelecer esse sistema. Então, assim, um impacto muito grande numa população muito grande. É, Falando um pouco aqui sobre infraestrutura agora, né? Eu trouxe aqui uma infraestrutura bem básica, tá, pessoal? Eu sei que tem, se vocês forem procurar online, tem muito mais coisas sobre infraestrutura. As infraestruturas ICS, elas são gigantescas muitas das vezes, tá? Mas eu quis trazer uma estrutura bem simplificada aqui com os principais componentes para a gente entender um pouquinho, né, do como que funciona, tá? Quais são os principais componentes de uma infraestrutura ICS, tá? A gente tem o HMI, ou Human Machine Interface, que são as interfaces de usuário, né? Os operadores utilizam para interagir com o sistema SCADA, né? Elas consistem em quê? Telas de computadores ou painéis que que exibem dados em tempo real, né? Dão opções de controle,
notificam, tem alarmes, alertas, né? Os operadores podem utilizar essas interfaces para monitorar o status do sistema, tomar decisões com base nas informações apresentadas. O Elton, eu não estou conseguindo colocar em modo apresentação, porque quando eu coloco, ele some da minha tela. Mil perdões, pessoal, eu não estou conseguindo. Mas vocês vão receber esse material depois, sim, tá? Quem não receber, pode falar comigo aí no LinkedIn que eu deixei que eu mando para vocês, não tem problema não. É, A gente também tem o quê? O Firewall, que vai ser algumas medidas de segurança ao longo dos tempos, ao longo do tempo foram sendo implementadas. Então, eles implementaram Firewall, sistemas de detecção de intrusão, de controle de acesso, né? Que são implementadas para proteger o sistema contra o acesso não autorizado, potenciais ameaças, né? Dada a importância aí que a gente já viu, né, que os sistemas industriais possuem. A gente tem aí também, né, o servidor SCADA, que é o Supervisory Control and Data Acquisition, né, que são aplicativos de software que oferecem uma interface de usuários para monitorar e controlar os processos industriais, tá? O SCADA coleta, né, os dados dos PLCs e outros dispositivos, exibem esses dados, né, para que os operadores possam ver e fazer ajustes, se forem necessários, né, manuais ou implementem estratégias de produção de controle automatizado, tá? É, E também os sistemas escasos, eles frequentemente incluem recursos para o registro de dados, geração de alarmes, né, relatórios, né, o engenheiro, por exemplo, o analista que trabalha lá na planta, ele pode pegar um relatório, ver como é que está, se os níveis, por exemplo, numa estação química, se os níveis dos químicos estão corretos, se tem alguma coisa que ele tem que ajustar, né? E a gente tem aí a grande estrela, né, do ICS, que são os PLCs, ou controladores lógicos programáveis. Por que que eles são a grande estrela, né? É tipo um componente que você dificilmente vai encontrar em uma estrutura de TI, acredito que você não encontra, e é um componente que controla automaticamente a sua produção, tá? Ele vai controlar as válvulas, ele vai controlar, abrir e fechar, ele vai desligar e ligar, por exemplo, se você tem uma caldeira, né? Pode desligar a caldeira, ele pode aumentar a pressão, diminuir a pressão, fazendo a caldeira talvez parar, explodir. Então, é uma parada vital, assim, né, na sua estrutura, tá? O que que são os PLCs? Eles são computadores que são especializados para os processos e para as máquinas industriais, tá? A gente tem vários fabricantes de PLCs diferentes, cada um utilizando o seu próprio software, cada um tendo a sua própria linguagem de programação, tendo, né, o seu próprio protocolo de comunicação com o resto da infraestrutura, né? É, os PLCs, eles recebem entradas de sensores, processam os dados usando a lógica definida pelo usuário e pelo fabricante, tá? E eles enviam comandos para esses atuadores, né, para essas válvulas ajustarem o processo de produção conforme necessário, tá? É, a gente também tem as estações de trabalho, que acredito aí que todo mundo conhece, né? O computador aí que o engenheiro vai lá e utiliza para fazer, né, as plantas, para poder fazer a sua programação do PLC, né? Tudo direitinho, né? E a gente tem a própria planta industrial, que é o quê? É o piso lá, o chão de fábrica, né? Onde ficam realmente o maquinário, é, as torres, enfim, depende muito aí do que vai ter na sua planta industrial, do que é que você está produzindo, né? Eu não conheço, eu nunca vi, gente, o filme Duro de Matar 4.0, então, assim, não sei dizer, mas vou ver, hein, Renan. Falando agora um pouco dos protocolos de comunicação, eu trouxe dois protocolos de comunicação aqui hoje, tá? Como eu disse, cada fabricante tem o seu protocolo, cada fabricante pode ter o seu protocolo, não é que eles vão ter o seu próprio protocolo, mas eles podem ter, e eles podem utilizar protocolos diferentes, tá? Hoje o mais comum que você encontra aí é o Modbus, que é um protocolo que ele suporta uma integração, tá? Entre diversos dispositivos. Ele é gratuito, tá? Ele não necessita de autenticação. Ele é amplamente utilizado, como eu já falei, porque ele não tem licença, vários equipamentos que hoje você encontra no mercado, né? Até telefone, né? Até satélites utilizam esse tipo de protocolo.
É um protocolo que ele transmite dados com a metodologia requisição e resposta, tá? Então você vai ter aí um cliente, que vai ser o seu dispositivo primário, e você vai ter vários servidores, que são os seus dispositivos secundários, tá? Então, o que que acontece no Modbus? Eu vou mandar uma mensagem, né? O meu cliente vai mandar uma mensagem para o servidor, para todos os servidores, tá? E só o servidor que possui aquela função vai responder para o meu, né, cliente. A comunicação acontece da seguinte forma, tá? O cliente consegue se comunicar com todos os servidores, porém, o servidor só se comunica com o cliente. Ele não tem comunicação entre servidores, tá? E já o Profibus, ele é um protocolo que se caracteriza por ter um padrão aberto de rede de comunicação industrial, tá? Ele também é largamente utilizado. Ele consegue fazer a comunicação entre diversos dispositivos de diversos fabricantes, tá? Então, assim, é um protocolo aí mais amplo, né? Ele também utiliza a metodologia cliente-servidor, como eu falei antes, né? Dispositivo primário cliente, temos dispositivos secundários como servidores, tá? E ele também não permite comunicação entre servidores. Vamos lá, então, agora. Falando aqui dos nossos principais vetores de ataque, tá, galera? A gente tem aqui ameaças externas, ameaças internas e erros humanos, tá? O que que a gente pode considerar como ameaças externas, né? São, de fato, ameaças que a gente vê aí dos grupos ativistas, hackers, pessoas aí, né? Os script kids são pessoas que pegam os scripts já prontos e atacam as empresas para ver se conseguem alguma coisa, né? E por aí vai, né? Os sistemas de controle industrial, ou que a gente chama também de estrutura crítica, né? Eles são muito visados por grupos terroristas e hacktivistas, né? Porque a importância que ele tem, que esses sistemas possuem, geralmente tem um impacto político e um impacto nacional, né? Quando você ataca essas infraestruturas, né? De energia, de distribuição de combustível, etc., né? Então, esses agentes internos, eles geralmente se utilizam o quê? De táticas de reconhecimento comuns, né? Até as mesmas táticas que a gente vê aí no mundo de IT, né? E conseguem, muitas vezes, acesso nas estruturas de OT. Quando a gente fala sobre ameaças internas, a gente fala mais numa parte que eu considero, que eu gosto de chamar assim, muito de espionagem, né? Funcionários insatisfeitos, terceirizados com intenções maliciosas, né? Que estão trabalhando ali dentro da sua, né, dentro da empresa, dentro da planta ali, né, da planta industrial, e acabam estando em posse de materiais com dados sigilosos, é, fazem aí o download desses dados para venda posterior desses dados, né? E aí atacando diretamente na propriedade intelectual, às vezes dados críticos de clientes daquela empresa, dados de como funciona a produção, quais são os softwares utilizados lá dentro, quais são os equipamentos e as marcas dos equipamentos, que como eu falei, né, vocês podem perceber lá, por exemplo, a comunicação dos protocolos. Cada fabricante tem um tipo de protocolo, tem uma programação específica para utilizar aquele equipamento, né? Então, quando você, como atacante, você já tem essa informação de alguém interno, o seu processo de reconhecimento vai ser muito mais rápido e o seu ataque vai ser muito mais direcionado, né? E além disso, a gente também tem o quê? Os erros humanos, né? Que aí a gente entra numa parte que é muito comum em ICS, tá? Por quê? Pensa num processo de distribuição de energia, tá? E aí você pensa que você tem lá um PLC controlando aquela distribuição de energia para o Rio de Janeiro. Vou colocar assim. Para você atualizar o software desse PLC, você precisa parar a sua produção, que você vai precisar reiniciar aquele PLC. Então, você vai parar a distribuição de energia de toda uma cidade, impactando, né, a cidade inteira, várias, né, pessoas ao mesmo tempo, porque você precisa atualizar o seu sistema. Então, o que vai acontecer? O sistema não vai ser atualizado.
Porque, diferentemente do nosso sistema de IT, né, quando a gente fala de infraestrutura crítica, né, de estruturas críticas, a principal preocupação é a disponibilidade, tá? Então, a gente tem que estar com o sistema sempre disponível. O que que acontece? Com isso é que os nossos sistemas ficam com softwares obsoletos. Então, assim, a gente tem aqui o PLC da Schneider, por exemplo, que teve aí um novo release de configuração de segurança que vai proteger o PLC. Saiu agora em 2024. A gente não vai ter isso atualizado lá na planta. A não ser que você esteja criando uma planta agora do zero e você vai ter aquela atualização, dificilmente você vai encontrar essa atualização em sistemas mais antigos, né? Então, assim, você tem muita configuração incorreta. Você pode ter também, por exemplo, esquecimento no monitoramento das métricas. Você pode estar pensando lá que a sua estação de água está colocando X quantidade de cloro para tratar a água e, na verdade, não está. E aí você cria um problema aí, como a gente teve de abastecimento né, de contaminação da água, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, né? É, então, assim, a gente vai ter muito problema de configuração, muito problema de software, de equipamento obsoleto, justamente por isso da gente não poder estar atualizando, né, frequentemente, tá? É, agora eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre alguns exemplos de ataques direcionados, né, para a estrutura crítica. É, Como exemplo, por exemplo, de ataques ao protocolo Modbus, tá? O protocolo Modbus, ele trabalha na porta 502, tá? Ele não precisa de autenticação, tá? Então, como cada dispositivo que se comunica através do protocolo Modbus, ele usa um único endereço, basicamente, se um comando é enviado para um endereço Modbus específico, enquanto os outros dispositivos conectados, né, recebem essa mensagem, só um dispositivo vai enviar a mensagem, como eu tinha falado antes. Então, tipo assim, se eu tenho só um dispositivo para enviar a mensagem, a facilidade de eu conseguir achar o endereço desse dispositivo, ir lá e pegar e enviar várias mensagens para todos os meus servidores é muito alto, tá? Esse protocolo, ele não tem nenhum tipo de autenticação, então, uma vez que eu conheço o endereço IP dele, né, eu vou lá e mando a mensagem que eu quiser, tá? Se ele não tiver, né, se o seu PLC não tiver atrás aí de um firewall com uma proteção melhor, ou se ele tiver, por exemplo, na mesma rede, né, da sua planta, né, por exemplo, ou do seu sistema de IT também, a probabilidade de ataque é muito grande e também muito fácil, tá? É, Dessa forma, né, a gente consegue aí chegar na parte da SS muito fácil, né? E também o Modbus ele não tem criptografia, tá? Então, os comandos e endereços transmitidos, eles vão estar em texto puro, né, e podem ser facilmente capturados. Na minha tese de mestrado, o que eu fiz foi atacar um protocolo Modbus, tá? Com uma ferramenta chamada ICS Exploit, tá? E essa ferramenta, é, ela, ela, ela tem ela envia uma mensagem, né? Você vai colocar o seu target lá, o seu alvo, né? O seu IP, e ela vai enviar mensagens para todos os servidores e vai pegar a resposta de todos eles. Então você vai saber qual servidor exatamente, tipo, cada servidor exatamente o que ele faz. Por exemplo, o servidor que te retornar a função um, ele vai te dizer, olha, eu escrevo dados aqui nesse lugar. Função 2, eu mando dados para tal lugar. Então, tipo assim, você vai saber exatamente cada função de cada controlador do seu PLC. E aí, daí para frente, você pode, né, pensar em vários tipos de ataque, várias execuções que você pode mandar. Eu, por exemplo, quando ataquei, mandei parar a produção. E aí eu explodi lá o meu ambiente virtual, que era uma planta química, tá? Já quando a gente fala, né, de protocolo Profibus, né? Ele também não possui autenticação, né? E muitas das suas funções permitem que um nó infectado da sua rede se torne um nó cliente. Então, vamos colocar lá que, lembra que eu falei que o cliente só se comunica com os servidores, mas, né? Se eu conseguir infectar um cliente, eu mando arquivos, comunicação infectada para todos os meus servidores, tá?
Um nó infectado ele também é capaz de capturar tokens, injetar tokens falsos, interromper as funções de protocolo, tá? E aí o que que ele pode causar? Ataques DOS, né? Denial of Service, pode alterar relógios de sincronização de servidores, então vai influenciar lá nas suas métricas de produção, tá? Pode monitorar a sua produção, então dá aí informações sobre o seu processo produtivo para os atacantes, né? E também pode colocar, pode mandar código infectado para os servidores, tá? Então, assim, a gente consegue ver, né, a extensão aí, né, do problema. Renan, é perigoso, é brabo. É, Quando a gente fala, né, já falei aqui antes de espionagem, né, quando a gente tem os ataques internos, né, que a gente pode falar, por exemplo, um funcionário insatisfeito pode coletar dados de propriedade intelectual. Imagina lá a Suzuki, caso da Suzuki, né, que produção de moto. Imagina que um funcionário insatisfeito vai lá e fala assim, eles vão lançar essa moto aqui, esse ano de 2024, eu vou vazar a informação. Vou vender informação para quem quiser. Quem for mais rápido vai lançar a moto melhor. Vamos colocar assim, né? Um exemplo bem básico, bem esdrúxulo, tá, pessoal? Mas aí também você pode entrar também em casos como, por exemplo, né, de países em guerra, né, que podem estar aí como com dados de produção e aí fala assim, pô, beleza, tá aqui inverno aqui. Já aconteceu isso há um tempo atrás, né, na Rússia. Acho que foi 2017, durante o inverno russo, um ataque direcionado, né, para energia, cortou a energia de uma cidade. E aí o que acontece? Inverno russo, bem frio, a galera não tinha como usar a eletricidade para se aquecer dentro de casa. Então você já sabe, tipo, o que que. Eu não estou dizendo que isso foi espionagem, tá? Na época isso foi um ransomware. Mas imagina você de dentro da empresa, você conseguir falar, olha, esse daqui é o nosso equipamento, esse aqui é o que ele faz, esse aqui são as nossas funções, né? Tô irritado aqui com a minha empresa, tô chateado, ou vou ganhar muito dinheiro se eu vender essa informação, tá? Então aí a gente tem, né, os casos de espionagem. E também, como eu já falei, de configuração, né, incorreta ou ultrapassada, né, que é muito comum, né, no meio de OT, né. E aí a gente já sabe, por exemplo, a gente quando deixa o nosso computador de casa, né, desatualizado, né, a gente tem lá o nosso Windowsão lá e a gente está regularmente, né, atualizando com patch de segurança. Quando você deixa muito tempo ele ligado e você vai atualizar ele, ele fica lá horas para atualizar, porque tem várias atualizações que são lançadas recorrentemente, né. É, então, a gente tem esse exemplo bem básico do nosso dia a dia, tá? Que muito fácil de acontecer, né? Como o Rogério falou aqui, ó, muitos utilizam aqui o Windows XP, gente. Aqui, aí em casa, acredito que ninguém mais utiliza o Windows XP, né? Então, é muito complicado e às vezes, sim, a gente tem aí as limitações de fabricante, né? É, pensa assim, num sistema que é bem arcaico mesmo. É uma coisa, se você for e olhar como é que são os equipamentos, são equipamentos bem assim, antigos, na maioria dos casos, tá? Então, uma possibilidade muito grande, é um ponto muito falho de ataque, tá? E agora eu trouxe aqui pra gente, né, um estudo de caso, que é um caso que aconteceu esse ano de 2024, tá? Pelo aquele mesmo grupo hacktivista que eu falei aqui antes, o GhostSec, tá? O GhostSec ele é muito integrado na parte de política, tá? Eles tomam partido, né, de algum lugar, de algum lado, e eles atacam o outro lado. Nesse caso aqui foi Rússia e Ucrânia, tá? Então, a intenção do GhostSec era punir a Rússia por sua invasão à Ucrânia, tá? E eles alegam terem tido sucesso no primeiro ataque de ransomware direcionado a uma RTU. O que que é uma RTU? É um tipo de dispositivo de sistema de controle industrial usado para comunicação entre dispositivos de campo e sistemas de supervisão escada, né? Então, o que que esse grupo afirma que ele conseguiu? Ele afirma que o dispositivo que eles conseguiram hackear está localizado na Bielorrússia, um dos maiores aliados da Rússia, né? E embora o ataque tenha sido descrito como ransomware, porque os arquivos foram criptografados,
não houve nenhuma demanda de resgate, tá? Então, assim, qual que é a intenção aqui? É falar, olha, a gente é o primeiro a fazer e a gente está bem aí no coração da sua organização. Então, assim, ou vocês, né, tomam uma posição que agrade a gente contra essa questão, né, da invasão aí da guerra Rússia-Ucrânia, ou a gente vai utilizar esses dados, né? E aí já entra também totalmente numa questão de espionagem, contra-inteligência, né? Bem a fundo, e esse caso está muito recente, tá? O primeiro que saiu, a primeira notícia que saiu sobre ele aí, mais ou menos no dia 15 e 16 de janeiro desse ano, então aí tem, tipo, 2 semanas, né? Caso muito interessante, depois se alguém quiser ler sobre, eu tenho um link, né? E aí vocês também podem acompanhar pelo Twitter, né? E aí eles falam aqui, eles alegam, né, que eles pegaram um small device, né, que é desenhado apenas para SS, né, apenas para esses ambientes, né? E eles conseguiram codar um ataque a esse device, né? E eles falam, just became a thing. Então, assim, acabou de acontecer e a gente foi o primeiro, entendeu? Então, assim, já abre portas, né, para ataques muito mais elaborados no futuro, ataques bem mais robustos, e aí que ninguém tem conhecimento ainda de como acontece, por onde que veio, como se proteger desse tipo de ataque, tá? É, Acaba que a gente chegou bem na nossa conclusão, né? Eu esperava demorar um pouquinho mais de tempo, mas acabei aí indo bem rapidinho. E aí, o que que é importante da gente entender, né? A gente entende aqui que as nossas estruturas ACS, as nossas estruturas operacionais, né? Elas são muito comuns no nosso dia a dia. Elas estão muito mais perto da gente do que a gente esperava. Eu não sei se vocês tinham essa visão, mas quando eu ouvi a primeira vez sobre a ACS, eu não tinha a visão de que o tratamento de água, a distribuição de energia era uma coisa que, assim, como era muito comum no meu dia a dia, né? Se você parar para pensar assim, muito comum é, eu pegar aqui e ter água na minha casa. Eu pegar aqui e ter energia na minha casa, né? É, Óbvio que isso também não é uma realidade do país, do Brasil inteiro, mas assim, a maioria, né? É, então, eu nunca parei para pensar em como que funcionava, como que eram os controles, se esses controles eram automatizados ou se não eram automatizados, né? Se eu poderia ter algum problema ali, quando parava de ter energia, por que que parava? Eu nunca parei para pensar nisso, né? Então, meu primeiro contato com a ICS, eu falei, caraca, esse negócio é brabo, né? E pode acarretar problemas muito sérios que vão muito além de perda financeira, como a gente viu, né? Muito além. E a gente tem um outro caso muito interessante que aconteceu em 2021 aqui nos Estados Unidos, que dá uma visão bem legal para a gente do que pode acontecer. No caso, aconteceu numa empresa chamada Comercial Pipeline. Essa empresa, Colonial Pipeline, desculpa. Essa empresa ela é uma empresa americana, né, de distribuição de combustíveis. Ela atende toda a costa leste dos Estados Unidos e alguns estados também ali no centro dos Estados Unidos, tá? E no sul. E ela teve um ataque. E esse ataque foi um ataque de DOS, um ataque de DOS na estrutura de IT da empresa, mas que impactou diretamente a produção. Então, eles tiveram um congelamento na produção e distribuição de combustível para toda a costa leste e sul dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Perda financeira, impacto, né, impacto também na logística, porque não tem combustível, não tem como rodar. Aqui a gente tem muito caminhão, né, assim, a logística aqui muito por terra. Então, assim, e eu não sei se vocês, né, sabem, mas aqui nos Estados Unidos parece que americano não sabe andar, então só de carro, né? Para todos os lugares. Então, assim, você não tem combustível, você começa a ter uma crise, as pessoas começam a não conseguir se locomover, porque o transporte público, na maioria das cidades, né, não é, a não ser que você vá para Nova York, né, e tal, Califórnia, nos grandes centros, não, o transporte público não é bom, não tem, né, bastante demanda, porque carro aqui é uma coisa muito comum, então você acaba gerando aí um impacto populacional muito grande, né? É, e como a gente, né, como eu já falei, vou repetir, eu vou bati muito nessa tecla, porque é uma coisa que chama muita atenção, o impacto não é financeiro apenas.
O impacto pode ser político, o impacto pode ser relativo à propriedade intelectual. Ele pode ter ações catastróficas ambientais gigantescas, né? Ele pode impactar toda a vida do cidadão civil comum, né? Então, assim, é um mundo realmente muito interessante, muito vasto, que não tem muita coisa até hoje, tá? Não tem muita coisa. Se você for procurar aí, por exemplo, sobre processo de reconhecimento em estruturas SS, você não vai encontrar muita coisa, tá? Há pouco tempo atrás, aí, você bota aí 5, 6 anos atrás, o pessoal começou a ver que o Shodan mostrava dispositivos SS, porque lá, de acordo, né, com as regulações, teoricamente, os dispositivos SS, né, os PLCs, não estariam de cara pro não estariam de cara para a internet. E aí vem uma pessoa, olha, tá de cara para a internet sim. Se você for lá no Shodan e colocar a porta 502, que como a gente já viu aqui, é a porta que tem o nosso protocolo Modbus de comunicação, você consegue achar aqui, ó, vários dispositivos. Depois, quem quiser aí, né, quiser dar uma olhada, né, Shodan aberto, todo mundo consegue ver, dá uma olhada em quais dispositivos você vai achar aí na sua cidade, por exemplo. Vai achar bastante coisa. Então, é um mundo relativamente novo, mesmo que ele já seja velho no nosso dia a dia há muito tempo. E é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer, tá? Essa oportunidade de estar aqui, de vocês tirarem o tempo para ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar. Caso alguém queira saber mais sobre o assunto, pode me procurar. Eu deixei meu LinkedIn aqui no chat. Agradeço aí a paciência com meus problemas técnicos aqui. Desculpa por não ter conseguido colocar a tela, né, é, em modo apresentação, tá? É, acho que alguém perguntou aqui sobre se, no geral, os sistemas aqui no Brasil são seguros, né? Então, quando a gente pensa em intriga, né, como você falou aqui, ô Danilo, de política, o Brasil é meio que ali, né, café com leite, né? Ninguém se mete, né? Fica ali só olhando as coisas. Então a gente não costuma ter ataques que tenham motivação política, né? Mas a gente tem ataques com motivação financeira, né? Isso aí no Brasil inteiro, em operações e também no TI normal, né? Então, o Brasil não é melhor ou pior do que qualquer outro sistema de ICS. A gente tem os mesmos problemas. A gente vai usar os mesmos fabricantes, a gente vai usar os mesmos dispositivos, os mesmos protocolos. Então, assim, é seguro? Como a gente viu aqui, não tanto. É possível melhorar a segurança? Sim. Então, é, é uma área que está crescendo muito, é uma área que vai precisar de muito profissional de segurança, já precisa de muito profissional de segurança. Então, aí, quem tiver interesse, aproveita que o momento está aí, né? Vamos ajudar a melhorar isso aí. Trabalho para todo mundo. É, deixa eu ver aqui, tô dando uma olhada se tem alguém com mais alguma pergunta. Nome do serviço ou link? Francisco, eu não entendi. Ah, tá, ok. Você perguntou o Shodan, né? Você pode usar o Shodan, né, para dar uma pesquisada aí na sua cidade, né? Dar uma olhada, começar a entender como é que esse protocolo funciona. E eu indico que vocês procurem, né? Ações, ela tem tipo um webbook que você pode olhar online, ele é gratuito, que dá também aí um overview de pelo menos o que que é o ICS, né, de como funciona. Tem bastante conteúdo na internet também para vocês entenderem. Vocês podem ver, vocês vão poder procurar e ver que a estrutura é muito mais robusta do que a estrutura que eu mostrei aqui, né? Bastante informação online para vocês. Então, você tem o ICS Exploit. Você tem também uma ferramenta chamada Recon ICS, que aí agora eu vou puxar minha sardinha aqui. Essa Recon ICS foi a minha ferramenta criada para a minha tese, tá? Então, é uma ferramenta que você consegue fazer um ataque de brute force direcionado para dispositivos ICS, né? Você consegue fazer lá o exploit do PLC e ver suas funções, né? Então, assim, é bem legal. Se alguém quiser olhar, eu posso passar o link do GitHub.
E acho que é isso, galera. Se alguém tiver mais alguma pergunta, só mandar aqui no chat. Eu vou procurar aqui o GitHub e mando aqui no chat para vocês. Muito, muito obrigada. É isso aí. Voltei. Me ouvem, galera? A Natália, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza, muito bom. Excelente explanação sobre o tema. Natália, me fala uma coisa. Existe hoje no mercado especializações com foco em. Porque me parece, me corrija se eu estou errado, que o setor público é o mais visado nesse tipo de ataque, porque as grandes indústrias, a grande maioria das indústrias é o setor privado, mas uma outra parcela gigantesca, né? Trens, metrôs, água, esgoto, energia elétrica, nuclear, exército, enfim, tem milhares de setores no setor público aí. É isso mesmo? Esse é o foco principal para esse tipo de ataque industrial? Sim, esse é o foco principal, porque foi realmente como você falou, né? As estruturas críticas geralmente são estruturas públicas, né? Então, o foco geralmente são focos políticos de ativistas, né? Procurando aí mostrar um ponto, né? Como o caso do GolSec que eu comentei. Mas a gente também tem ataques a estruturas privadas, né? Como o da Suzuki, como aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem a empresa que é privada de energia, então você ataca as empresas privadas, né? Também, então, assim, ninguém tá, né, a salvo, vamos colocar assim. Legal. Eu Bacana. tô mandando aqui, pessoal, o link do GitHub, tá? Com a ferramenta que eu criei aí para minha tese. Tem as três ferramentas principais de reconhecimento, né? Uma voltada totalmente para o Brute Force e três ferramentas principais duas ferramentas principais para reconhecimento ACS. Ele é aberto, se eu não me engano, está aberto ele é open source, tá? Então tá aberto lá, a galera quiser usar, modificar, fica à vontade. Show de bola, muito bom. Enquanto o pessoal entra no seu GitHub, eu vou dar uma sugestão para a galera. Pessoal, deixem uma estrela lá nos repositórios da Natália no GitHub, viu? Porque isso ajuda a impulsionar os programas, os códigos que estão armazenados lá no GitHub. E se está aberto, vai ter a oportunidade de outras pessoas contribuírem com o código, descobrirem issues, enfim. Aí a Natália vai gerenciar o desenvolvimento a evolução do Aí, software pessoal, se alguém dela. descobrir problema no código lá, manda para mim. É isso aí, legal. Não sou desenvolvedora. Isso aí. Bacana. E Natália, me fala um pouquinho, na sua atuação, sem entrar em detalhes, óbvio, que eu acredito que não dá para falar muita coisa, né, do, do, do trabalho, né, mas a sua atuação no departamento de polícia, qual que é o foco principal, assim, e o que que acontece muito, assim, aí, Então, especificamente? hoje eu faço parte, né, especificamente do time de operações especiais, né, da polícia aqui do estado, né, e com essa questão, né, dos Estados Unidos ser um país muito visado em questão, né, de guerra e de estar sempre ali envolvido em conflitos políticos, né, a gente tem muito caso direcionado para essa parte de hacktivista, tá? Então, principalmente em ICS, a gente tem olhado muito para o que que a gente tem aberto, se por acaso algum ataque, por exemplo, daquele do Black Security pode chegar até a gente, né? Então a gente tem muito caso sim, e muito caso de análise forense, tá? Dispositivos do governo que tiveram informações vazadas, a gente pega esses dispositivos para poder olhar o que que aconteceu, como a gente pode melhorar, por que que teve esse tipo de vazamento. Então, assim, é uma coisa bem governamental mesmo, né? E assim, galera, é tipo filme real, tá? Tipo, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, tô aqui no filme aqui. É muito bizarro, porque, tipo,
tudo que você pensa que não acontece, que não, isso aqui é tudo invenção, acontece sim. E é muito legal ver na prática, muito legal. Show. Mais cedo alguém comentou sobre o filme Duro de Matar. A Natália, você ainda não assistiu, né, Não Natália? vi, Se eu não me não. engano, tem até o 4 ou 5, saiu um quinto filme, mas é com Bruce Willis. Pô, sensacional. Você vai adorar. O Não, filme é muito vou bom. assistir. Bom, muito bom. Vou Vou assistir compartilhar minha sim, pode tela deixar. agora. Compartilhar minha tela. Vou mostrar o Kahoot aqui para o pessoal. Já deixaram aí no chat para vocês o link, né, e o PIN, mas deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Show. Eu só vou ter que tirar minha câmera durante o jogo, né? Vou ter que mudar isso daqui, porque senão vou atrapalhar as respostas. Galera, esse é o PIN do jogo, 4394415, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a visualização para não atrapalhar vocês. Deixa eu ver agora. Mudou? Mudou. Melhorou, beleza. Agora eu não tô na frente do jogo. Ótimo. Ótimo. Show. 4394415. Natália, você pegou leve nas perguntas? Como é que foi? Tá, as perguntas estão bem leves, hein, galera? Vamos lá. É? Acredito que todo mundo aí vai gabaritar esse negócio. Legal. Já jogou o Kahoot antes, Natália? Já joguei. É, uma das empresas que eu trabalhei, né, utilizava o Kahoot no processo de onboarding. Era muito legal. Que legal, bacana, bacana. Bom demais. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas mensagenzinhas do Zoom que aparece aqui na minha tela. Pera aí. Talvez eu tenha que mudar o compartilhamento de tela. Só vou tirar o compartilhamento e já volto. Pera aí. Vou colocar o compartilhamento de novo, de um outro jeito, para ver se não fica aparecendo essas mensagenzinhas. Pronto. Isso. Agora sim. Tá aí. Vou dar mais um minutinho para vocês entrarem. Eu gosto muito do Kahoot porque ele gera esses nomes divertidos aí, né? Inteligente Lhama, Tropical Lobo, Estiloso Abelha. Agora tem esses ícones. O pessoal pode escolher para jogar o Kahoot, né? Ficou divertido, né? Tem uns nomes assim, realmente. Pessoal, depois coloca aí no chat o que vocês acharam do Kahoot, hein? Vocês acharam aí das perguntas se foi muito difícil, se foi fácil. Ô, Daniel, o pessoal tá falando aí que você tá sem áudio. Ah, pronto. Agora sim, beleza. Nossa, eu tava falando aqui sozinho. Vamos lá. Beleza, Tudo já bem, eu deu não tempo. consegui compartilhar a tela, tá tudo certo. Ótimo. O principal tá aí. Ainda bem, valeu, Fritz. Obrigado, viu, meu? Beleza, deu tempo de todo mundo entrar. Vou pedir uma grande gentileza para vocês não clicarem em levantar a mão, porque eu não estou conseguindo fazer esses pop-ups do Zoom desaparecerem da tela. Então eu tenho receio de, quando vocês clicarem em Power Hand, aí aparecer aqui na frente de alguma pergunta, tá bom? Vou começar o Kahoot valendo o primeiro Kahoot do ano. Vamos ver.
Primeira pergunta. O que significa sigla ICS em um contexto industrial? Quero ver. Industrial Control System, muito bom. Parabéns aí, a galera estava antenada. É muito cedo ainda para falar sobre o ranking, mas o Tropical Libex apertou o botão mais rápido que todo mundo, né? Uma diferença mínima ali para o Amusing Pinguim, Divertido Gatinho. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual a função dos sistemas de segurança industrial em um ambiente de ICS? Boa! Proteção contra ameaças digitais e cibernéticas. Vamos ver como é que ficou aqui o nosso ranking. Deu uma mega virada. Chique Sapo subiu, Honesto Esfinge também, Incrível Suricato e o Engraçado Urso estão na cola do Tropical Libex. Ele disse que vai até o fim, que vai vencer, mas a terceira pergunta começa a passar o rodo, costuma passar o rodo, então vamos ver como é que ele se sai agora? Valendo a terceira pergunta. O que é um PLC? Aí, painel lógico de controle, 20 pessoas ali foram em programa de licenciamento de computadores, mas é isso, painel lógico de controle, vamos ver como é que ficou o nosso ranking. E virou tropical! Cara, eu não tava agorando. Foi mal, foi mal. Não foi a minha intenção. Deu uma mega de uma virada. Chique Sapo, Honesto Esfinge. O Amazing Penguin, que estava no primeiro pódio, voltou. Vamos para a quarta pergunta. O que escada representa em sistemas industriais? Supervisão e controle de sistemas dinâmicos em tempo real. Show, muito bem. Parece que deu uma mega virada de novo na quarta pergunta. Vamos ver como é que ficou o ranking. E aconteceu, sim, deu uma mega virada. Honesto Esfinge agora está indo para o final. Está lá com uma diferença, nossa, de muito mínima para o segundo, terceiro, quarto e o quinto colocado. A galera tá tudo na casa do 30, do 3.500 ali. Nossa, tá acirrado, hein? Tá acirrado. Vamos ver. Última pergunta. Qual é o papel principal dos controladores lógicos programáveis PLC em um ICS? Desiste não, Ariel. Lembra que a soma dos pontos até o final do ano premia a galera também, viu? Continua, continua. Desiste não. Teus pontos estão computados. Então, a última resposta para qual é o papel principal dos controladores lógicos programáveis PLC em ICS é execução de lógica de controle para automatizar processos. Vamos ver como é que ficou o nosso ranking? Industrial Control System Cybersecurity Overview. Amável Pombo apareceu em terceiro lugar. Divertido Gatinho em segundo. E em primeiro, Honesto Esfinge.
Aê! Sensacional, adorei esses apelidos, eles ficaram muito legais nessa edição. Nossa, os bonequinhos também, Usaram, muito pessoal. legal. Muito divertido, muito divertido. Natália, você é muito querida, gostei muito da apresentação. Você deu para ver aqui a galera interagindo no chat, perguntando, foi muito bacana. As portas do DevOps Experience estão abertas para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Qualquer coisa, só chamar lá no LinkedIn. Tchau. Bom, valeu.